Uniaselv. Olá, alunos, tudo bem? Uma boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula, né, da disciplina de Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes. Vou apresentar novamente, meu nome é Rafael Barros, sou professor mediador desta disciplina. Estamos começando a nossa aula neste exato momento. Sou formado em administração e também na área de teologia e estou aqui para dar apoio para o professor regente que está aqui conosco, que daqui a pouco já vai se apresentar, que é o professor Daniel, e também a todos os alunos que estão aqui conosco neste momento, eventuais dúvidas, eventuais perguntas que vão surgindo durante a aula e também questões técnicas. Então, o primeiro aviso que eu deixei para vocês fixados aqui é um aviso a respeito dos nossos canais acadêmicos. Então, depois de muitos pedidos dos alunos que sentiam tanta falta do canal via WhatsApp, tá? Então, a faculdade, ouvindo essa necessidade de comunicação com os alunos, abriu um canal novamente através do WhatsApp, mas no formato, no modelo diferente, não mais diretamente com tutor, tá? Mas ali para eventuais envios de avisos, enfim, de atualizações, de informações oficiais diretamente com a Uniaselv. Então, se você faz parte de algum daqueles cursos que estão listados ali, cada um deles, tá, tem o seu respectivo grupo, tá, o respectivo canal de WhatsApp, tá bom, gente? Então é só clicar lá e adentrar e começar a acompanhar esses comunicados, tá bom, gente? Vou ler para vocês aqui. Olá, acadêmicos, atendendo aos pedidos dos nossos acadêmicos, foi criado um canal oficial de comunicação via WhatsApp de alguns cursos, que será utilizado exclusivamente pela coordenação de cursos para o envio de informações relevantes aos alunos. Cursos ali, administração pública, varejo digital, gestão de recursos humanos e gestão pública. E o nosso código de acesso, gente, coloquei logo no começo da aula e fixei no topo. Os alunos já replicaram ali, que é o 959, tá? 959. Lembrando de que esta aula, gente, está sendo gravada, tá? Então, tanto a aula anterior como esta agora, vocês vão ter acesso através do nosso chat aqui, ou também através da aba Recapitular do Teams, tá? Se você sentiu necessidade ou precisou abrir algum tipo de chamado também, de protocolo de atendimento com o mediador, que no caso essa pessoa sou eu, tá? Fique tranquilo que responderei o mais breve possível, tá? Dentro do prazo prescrito, tá bom? Aqui eu estou verificando aqui que tem um aluno só que abriu, que é a Érica, tá? Mas com certeza, possivelmente já estarei respondendo ainda hoje, tá? Tá bom, gente? Então vamos estar começando a nossa aula. Na última aula eu já passei para vocês um pouco a respeito de uma abertura ali da trilha de aprendizagem e uma breve introdução e apresentação, início ali, e o professor deu um andamento na aula, e nesta aula o professor vai dar prosseguimento aí na segunda unidade, no andamento dessa disciplina. Professor Daniel, fique à vontade, uma boa noite. Boa noite, Rafael. Obrigado aí pelas informações aí de início. Boa noite, gente. Para quem não esteve presente lá no encontro anterior, eu sou o professor Daniel Arrebola, sou professor do Departamento de Antropologia e Ciências Sociais da Uniaselv e, vezes ou outras, também dou essas matérias aqui que são voltadas para os alunos da licenciatura, né? Como essa matéria aqui que a gente tem hoje, que tem a perspectiva principal da gente discutir sobre a produção de conhecimento científico, né?
A gente falou isso, fez uma breve introdução um pouco na aula passada, né? A perspectiva dessa aula, dessa matéria é essa. Cada um de vocês aqui está fazendo uma graduação diferente na Uniaselv e todos vocês, graduandos, né, futuros graduados em cada um dos cursos, pode produzir conhecimento científico, né? Todas as ciências, independente de qual seja, avançam a partir da produção de conhecimento, né, que vocês vão adquirir aqui na Uniaselv ou até mesmo em outros espaços. Esse encontro nosso aqui hoje, como o Rafael falou, corresponde ao segundo encontro dessa matéria, ou seja, corresponde também à segunda unidade da trilha de aprendizagem, que é preciso que vocês façam a leitura para conseguir fazer o acompanhamento das aulas, né? E lembrando que para a aula da semana que vem, então vocês já têm que ter concluído a leitura da trilha de aprendizagem. A nossa aula da semana que vem, a terceira aula, corresponde já ao final da trilha de aprendizagem e depois a gente tem um quarto encontro geral de revisão da matéria, tá? Vou colocar aqui os slides então para a gente dar início aqui no nosso encontro. Vocês podem sinalizar por gentileza se aparece os slides para vocês, pode ser com a mãozinha, pode ser no chat. Tudo certo, Parece, então tá professor. certo. Beleza. Ok, obrigado. Então tá, gente. Então vamos lá para o segundo encontro nosso, então, de produção de conhecimento científico e tecnologias emergentes, né? Retomando aqui na aula anterior, nós vimos na unidade um esses três temas aqui: competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar, neuroplasticidade e estratégias de alta performance cognitiva, o salto da oralidade para o conhecimento científico. Na aula de hoje, a gente vai discutir esses três temas correspondentes à unidade 2: saindo da bolha, como a ciência e a tecnologia nos afetam, pé na estrada, produção científica e inovação, e conectando soluções, sociedade, mercado e universidade. As trilhas de aprendizagem, as metas de aprendizagem gerais dessa matéria, então, são conectar-se à sociedade de maneira ética, a partir da produção do conhecimento científico e tecnológico sob uma perspectiva criativa e inovadora, desenvolver a capacidade questionadora através do método científico para agir em prol do desenvolvimento humano, entendendo que o aprender e a busca constante de conhecimento geram impactos relevantes. Engajar-se na busca de soluções criativas e disruptivas, considerando as interferências do desenvolvimento científico-tecnológico na sociedade, e raciocinar logicamente e desenvolver postura investigativa para realizar estudos a partir de métodos e técnicas de pesquisa, a fim de divulgar o conhecimento produzido na sociedade. Então, vamos lá então para a nossa aula 2, para o nosso primeiro tema de hoje, então. Vamos nesses slides aqui. Então vamos lá. Segunda aula, o nosso primeiro tema de hoje, então, vai ser esse daqui: saindo da bolha, como a ciência e a tecnologia nos afetam, né? E a gente vai começar discutindo essa questão da organização social e os rumos da ciência e da tecnologia, né? Então, graças à ciência e às novas tecnologias, que nós temos remédios melhores, tratamentos médicos mais eficazes e até mesmo vacinas que nos protegem contra doenças. Temos acesso a fáceis informações, a gente pode nos comunicar com as pessoas ao redor do mundo instantaneamente e até mesmo problemas do dia a dia com a ajuda do nosso aparelho celular, dos nossos computadores, né? A gente tem impactos negativos também com algumas tecnologias, né, que podem aí, ao mesmo tempo que nos trazem alguns benefícios, nos trazem também alguns malefícios, né? Como, por exemplo, o uso excessivo de redes sociais, né, que pode afetar a nossa saúde mental,
Além disso, esse rápido avanço tecnológico, ele pode levar a algumas situações em que pessoas ficam sem empregos, porque às vezes as máquinas começam a fazer os trabalhos delas, né? Um exemplo prático que pode ser visto nas redes sociais, por exemplo, por um lado, elas nos conectam com amigos e familiares, o que é ótimo. Por outro lado, o tempo excessivo gasto neles pode afetar o nosso sono, nossa autoestima e até mesmo a nossa produtividade no dia a dia, independente de que seja no trabalho ou não. Então, identificar os impactos, né, da ciência e das novas tecnologias na qualidade de vida envolve olhar para como que essas coisas nos ajudam ou nos prejudicam em diferentes aspectos, desde a saúde até a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor, né, nossos amigos, nossos familiares. Então, é, 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 essa primeira questão ela é muito importante para a gente debater, né? Quais são os rumos da ciência e da tecnologia? Aqui, para a gente ter um pouco de interatividade, de participação aqui, queria que cada um de vocês colocasse no chat numa frase muito, muito resumida, né? Porque a gente tem uma turma aqui com 96 pessoas. Quais que vocês acham que são impactos positivos das nossas atuais tecnologias e quais que vocês acham que são impactos negativos? Coloque aqui no chat para mim, para a gente fazer esse levantamento aí, né? Tem tanta coisa positiva que as tecnologias nos trazem e também tem tanta coisa negativa, né? E é importante a gente estar atento a isso. E aí? O Edson colocou aí que as novas tecnologias, né, trazem agilidade mais dependência, né? Tem essa dupla questão, né, que o Edson traz, né? Tem agilidade, mas tem também uma dependência. Que mais, gente? Positivo, as facilidades do dia a dia. Negativo, a procrastinação. Entendi. Agilidade, facilidade. Tem a dificuldade também quando os sistemas não funcionam, que pode atrasar todo o serviço. Exatamente, Jéssica, bem apontado. Jaqueline colocou positivo, aumento na produção, negativo, redução no quadro de funcionários, né? Acesso rápido à informação, positivo, métodos diagnósticos em saúde associados com inteligência artificial, muito bem, Edson, negativo, rápida substituição de mão de obra, exatamente. Conectividade com o mundo, mau uso das IAs, inovação de máquinas e perdas de empregos, nos deixam sempre conectados, mas nos afastam de quem está perto, bem colocado, Carlos. Uma visão de futuro mais fácil, positivo, WhatsApp, facilidade, positivo, avanço de basicamente. Opa, subiu rápido demais aqui. O avanço de basicamente tudo, negativo a dependência, positivo, oportunidades, negativo vício. Negativo, mau uso das tecnologias. Facilidade para estudar quando temos pouco tempo. Negativo, acesso fácil às nossas crianças. Positivo, agilizando a facilidade. Negativo, atrapalhando fases do crescimento. Positivo, agilidade nos atendimentos online. Negativo, aumento do desemprego. Positivo, na área da saúde. Tá? Negativo, falta de diálogo. Muito bom, gente. Já tem aqui já uma quantidade boa aqui de apontamentos, né? Então a gente percebe facilmente no nosso cotidiano isso, né? Como a tecnologia, elas nos trazem muitos pontos benefícios, de fato, a gente não tem como negar isso, né? Até porque as tecnologias, elas realmente evoluem ao nosso favor de alguma maneira, mas tem aí impactos negativos que a gente tem que estar atento, né? Facilidade, mais acesso, inovações, comunicação, porém perda de empregos, dependência digital, poluição do meio ambiente, com certeza, né?
Novas tecnologias significa o uso de matéria-prima. Muito bem, Maria. Acho negativo também a questão de robotizar os atendimentos. Positivo, simplicidade, facilidade, avanço constante das tecnologias. Negativo, chega um ponto que a tecnologia substitui o homem e o deixa desempregado. Muito bem, Gabriel. Então tá, gente, vamos evoluir aqui agora nos slides aqui. Obrigado pelas colocações de vocês, né? E bom a gente ver que todo mundo está atento com isso, né? Todo mundo percebe também os pontos negativos que as tecnologias nos trazem. Isso é importante, né? Aqui agora, então, a gente vai discutir aqui, é importante ter ciência desse histórico, né? De quais são os rumos da ciência e da tecnologia, né? Como que a gente chega nesse mundo de hoje, então, com tecnologias cada vez mais avançadas, como, por exemplo, as inteligências artificiais, que muitos de vocês colocaram aqui, né? Mas como que a gente começa essa cronologia de produção de conhecimento científico, que é o tema aqui dessa matéria, né? Se a gente for pensar em produção de conhecimento, na verdade, isso começa na Grécia Antiga, entre os anos 7 antes de Cristo a 5 depois de Cristo. A Grécia Antiga daquele período, ela desponta como uma civilização que desenvolveu diversas ciências, né? Buscando compreender de forma racional o mundo. Então, os gregos, assim como a gente também pode falar dos egípcios, dos persas também, né? Os sumérios também foram civilizações que tiveram aí o desenvolvimento de muitas ciências, né? Então a gente pode dizer que uma grande produção de conhecimento científico começa com essas civilizações antes mesmo da era cristã, né? Depois, no período da Idade Média, isso vai corresponder aproximadamente os anos de 476 a 1500, 1453, né? Esse é o período correspondente à Idade Média. Ela manteve a valorização do conhecimento teórico e a desvalorização das atividades práticas. Ou seja, o conhecimento teórico ele é muito valorizado, mas se colocar em prática esse conhecimento para tentar, né, ter avanços científicos, não era tanto. E depois, na Europa, no período da ciência medieval, ela atualizava as experimentações e não registrava descobertas matematicamente. Então, a gente tem um período aí de uma lacuna de não registro de conhecimentos e de avanços na ciência, né? Além disso, tem uma grande influência nisso tudo da Igreja Católica, nesse período que ela era uma instituição gigantesca e de grande poder social. Então, como uma dessas consequências, o mundo ele era concebido como algo estático, porque ele era entendido como a criação divina e, portanto, ela já seria perfeita, né? Aqui a gente pode retomar, por exemplo, os exemplos de Galileu Galilei e Giordano Bruno, dois cientistas astrônomos físicos que tiveram grandes avanços científicos, né? Hoje reconhecidos e tudo mais, mas que por conta do poder da Igreja Católica não foram considerados informações e conhecimentos legítimos, né? Inclusive, Giordano Bruno foi morto por causa disso, né? Depois a gente começa a ter grandes mudanças no mundo, né? E no modo de compreender a ciência, a tecnologia e no período histórico denominado da Idade Moderna, que isso vai então do século XV ao século XVIII, o desenvolvimento de técnicas que puderam acelerar e baratear a produção das nascentes indústrias, né? Aqui a gente está falando aí da efervescência da era industrial, passam então a ser valorizados porque se precisava de novas tecnologias para que a era industrial de fato continuasse a ser uma era tão lucrativa como foi. Aqui é o surgimento do capitalismo, né? E no surgimento do capitalismo, a ciência passa então a ser subordinada automaticamente à ideia de produção. Então, o domínio dos conhecimentos, eles são gerados e na ideia de um favorecimento da melhoria de produção. Então, é,
Nesse período, então, é um período de disrupção, ou seja, é como se fosse uma revolução nas ideias e nas tecnologias, né? Antes as pessoas costumavam usar, por exemplo, telefones fixos para se comunicar, e essa disrupção vem chegando, por exemplo, hoje nós estamos usando os smartphones, né? Mudando completamente a forma como a gente se comunica. Então, o modo como a produção capitalista se beneficiava dos avanços científicos de tempos em tempos, ocorreram várias revoluções científicas tecnológicas, né? A gente vai ver aqui num quadro logo à frente essas séries de revoluções que a gente teve, né? Que transformaram para sempre o nosso modo também de viver, de pensar, de fazer política, ou seja, né? Formas disruptivas que vão criando ali novas tecnologias. Então, algo novo que muda completamente essa forma de fazer, e isso é a disrupção. Então, aqui a gente vai ver um quadro que a gente tem quatro grandes períodos de revolução industrial tecnológica, né? Até hoje. Então, esse primeiro período ele começa no século XVIII, é a chamada Primeira Revolução Industrial, que traz aí a mecanização e introdução da máquina a vapor e a carvão. Então, as primeiras indústrias utilizavam principalmente esse maquinário, esses tipos de maquinário. Depois, segunda revolução industrial, ela vai acontecer no século XIX, daí já em linhas de produção em massa, como por exemplo as linhas de montagem, com base em o uso daí já de combustíveis fósseis, né, de petróleo e também o uso de eletricidade, né? Aqui essa segunda revolução industrial ela vai corresponder, por exemplo, ao que a gente vê naquele famoso filme do Charles Chaplin, Os Tempos Modernos, né? Aquelas fábricas automatizadas e tudo mais, os operários fazendo peças, né? Então, isso daqui corresponde à nossa segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial acontece no século XX, né? E daí já com a produção automatizada, utilizando computadores, eletrônicos e todo um trabalho de tecnologia da informação. Então aqui é este momento que a gente começa a substituir aqueles personagens da fábrica dos tempos modernos do Charlie Chaplin por máquinas, né? E o que é muito comum a gente vê hoje, principalmente na indústria automotiva, né? Grande parte das linhas de produção da indústria automotiva há muito tempo não são mais feitas por seres humanos, são feitos por máquinas. E os humanos, na verdade, estão ali naquele papel de controlar o uso dessas máquinas. E a nossa quarta revolução industrial é essa revolução industrial que a gente está vivendo agora, né, industrial tecnológica, no século XXI, com essas novas tecnologias, né? E daí aqui a gente vai abarcar um monte de coisas. Os smartphones, computadores cada vez mais e mais avançados, né? Agora a gente está entrando praticamente numa era dos robôs, né? Diversas indústrias e empresas ao longo do mundo fazendo e produzindo robôs, alguns deles já chegaram nas nossas casas, né? Como, por exemplo, aqueles robôs aspiradores, né? É um exemplo simples, mas que, né, a gente já está começando a ter esses personagens dentro da nossa casa, né? E a própria inteligência artificial, que já está presente aí em tudo na nossa vida, né? Começou ali primeiro com a Siri, com o aplicativo do Google, né, de inteligência artificial, depois veio as Alexas e agora a gente já tem aí inteligência artificial em tudo. É como o Gabriel colocou, né, a chamada indústria 4.0, né, que são inteligências artificiais, produção inteligente, né, Big Data, então a gente já está aí já numa quarta era de revolução industrial e tecnológica. Então, o Libânio Oliveira e o Tostes, eles vão ser enfáticos e demonstrar que essas revoluções científicas e tecnológicas, ao mesmo tempo que trazem avanços, também trazem grandes riscos, né? E daí aqui a gente coloca uma grande pergunta, né? A quem serve o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Vamos tentar responder um pouco essa pergunta, né? Sim, Flávia, chega a ser assustador. Quem aqui quiser refletir um pouco mais sobre essas questões que a gente está colocando, fica aqui a indicação daquele seriado que tem na Netflix, o Black Mirror, que acho que já está na quinta temporada, né? O Black Mirror ele traz aí diversas dessas problematizações sobre
o avanço de algumas tecnologias, inclusive tem muitos episódios das primeiras temporadas do Black Mirror com tecnologias que a gente já usa hoje, né? Então, pra gente é algo assim pra gente refletir e pensar, né? É um seriado pesado, né? Tem alguns episódios que deixam a gente ali meio desconfortável, mas trazem uma reflexão muito interessante, né? Então, a quem serve esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Então, a produção de ciência e tecnologia, de maneira desigual ao redor do planeta, porque é uma produção desigual, né? A gente vê que pesquisas e inovação são caras, precisam da aplicação de financiamento, e muitas vezes esse financiamento não é fácil de conseguir, seja ele público ou seja ele privado, né? Toda inovação, toda pesquisa tecnológica, a gente precisa de um incentivo financeiro, porque, né, ninguém cria nada do zero com R$ 0, né? Então, para garantir que todos se beneficiem de ciência e tecnologia, é importante que sejam tomadas algumas medidas, principalmente pelas esferas de governo. Então, no Brasil, isso, por exemplo, inclui valorizar a ciência por meio de políticas públicas e aumentar o financiamento de pesquisa, né? Esse sempre foi, no Brasil, há muito tempo e continua sendo um dos nossos grandes gargalos de avanço tecnológico, o financiamento de pesquisa, né? Então, por exemplo, se a gente for, daqui a pouco eu vou avançar ali em alguns slides, vou falar um pouco aqui sobre esses fomentos de pesquisa no Brasil, né? Para a gente ver um pouco o quanto a gente avançou pouco ainda enquanto a isso. Então, é preciso que para isso a população também participe, né? Trazendo aí consultas públicas e pressionando os legisladores para que a gente tenha avanço sobre isso. Como que funciona? Vamos entender um pouco agora como que funciona financiamento de pesquisa no Brasil, né? Então a gente tem aí um órgão que faz o financiamento das nossas pesquisas no Brasil, que é o famoso CNPq. A gente fala muito sobre ele na academia, né? Que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o CNPq, ele sempre propõe convocatórias para financiamento de projetos de pesquisa, bolsas, projetos de cooperações internacionais, né? A gente também tem uma outra agência financiadora, que é o FENEP, que é a Agência Financiadora de Estudos e Projetos. Ela é mais focada em financiamento, principalmente de projetos tecnológicos e empresariais, né? Esse é mais o foco dele. E essas agências de fomento são todas subordinadas hoje, né, já tem algum tempo, ao MCTI, o Ministério de Ciências e Tecnologia. Além disso, dentro do Ministério da Educação, a gente tem aí também outras formas de financiamento de pesquisa, né? Porque a educação superior no Brasil, ela é regida nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Às vezes isso fica um pouco confuso, né? O que que é essa divisão dentro do mundo acadêmico? Ensino é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou fazendo uma ação de ensino, estou dando uma aula, vocês estão aqui participando da aula, então todos nós aqui nesse momento estamos participando de uma ação de ensino. Uma ação de pesquisa é quando ela acontece na universidade, mas fora da sala de aula, né? É o momento que os docentes, os pesquisadores, junto com o apoio dos alunos, alunos às vezes orientandos ou não, desenvolvem pesquisas acadêmicas sobre diversos temas diferentes. Então, quando a gente participa, por exemplo, de um laboratório virtual, né, como tem aqui na Uniaselv, esses laboratórios virtuais são ações de pesquisa, né? Agora, bom, não sei que pé que está isso internamente na Uniaselv, então não posso falar muita coisa, mas a gente está começando a desenvolver um sistema de iniciação científica. O que que é iniciação científica, né? É um pontapé aí para os alunos criarem suas primeiras produções científicas. Então, por exemplo, eu estou fazendo, nesse momento, no Departamento de Antropologia, um projeto piloto de iniciação científica com 3 alunos. Então, é uma ação de pesquisa. E quando é uma ação de extensão, é quando a gente sai dos muros da universidade para ir para a comunidade. E isso que é uma ação de extensão. É quando um docente, né, junto com alguns alunos, desenvolvem projetos para a comunidade. Isso é uma ação de extensão. Todo esse tripé,
ensino, pesquisa e extensão no Brasil, a principal agência de fomento ao financiamento é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, a chamada CAPES, que a gente também ouve falar muito aí dentro da universidade, né? Vocês vão ouvir falar da CAPES várias vezes, que é essa agência dedicada ao financiamento e avaliação do ensino superior também. Então, é também a CAPES, por exemplo, que valida os cursos que vocês estão participando aqui na Unicelv, né? É a CAPES que valida, por exemplo, a criação de um programa de pós-graduação, seja ele lato sensu ou estricto sensu. É a CAPES responsável por esses papéis, né? Aqui, quando a gente fala que essa questão do financiamento de pesquisa por todas essas agências, ela ainda precisa melhorar muito no Brasil, por exemplo, até pouco tempo atrás, bolsas de pesquisa no Brasil eram valores assim irrisórios. Uma bolsa, por exemplo, de iniciação científica era R$ 400. Agora, se eu não me engano, 800 alguma coisa, que ainda assim não é tanta coisa assim, né? Uma bolsa, por exemplo, para mestrado era R$ 1.500, agora é 2.200. Uma bolsa para doutorado era 2.200, agora é 3.300, né? Eu, por exemplo, eu faço estágio de pós-doutorado na UFMG, né? Já terminei o doutorado, agora faço estágio de pós-doutorado. A minha bolsa é uma bolsa CAPES. Atualmente a bolsa CAPES é R$ 5.200 no pós-doutorado. Mas até pouco tempo atrás era, acho que 2.700, se eu não me engano. 2.700, 3.000, alguma coisa. Então, isso tudo, essas bolsas todas, é para quê? Para desenvolver pesquisa, né? Eu recebo essa bolsa para desenvolver uma pesquisa dentro da UFMG com o professor que é o meu supervisor. Então, né, é uma produção de conhecimento. Então, por isso que a gente sempre reforça isso, que o financiamento de pesquisa no Brasil ainda é um grande gargalo para que a gente consiga produzir cada vez mais conhecimento, né? É, Vamos lá. Nosso segundo tema agora, então, né? Pé na estrada, produção científica e inovação. Então, agora a gente vai analisar aqui um pouco, então, os impactos desse desenvolvimento científico-tecnológico no trabalho humano e identificar as mudanças ocorridas, então, no conteúdo do trabalho, na gestão do trabalhador, ante essas transformações ocorridas a partir dessa segunda metade do século XX, né? E refletir sobre a importância da inovação no enfrentamento de problemas e necessidades atuais. Então, vamos lá. Então, quais são os impactos, então, desse desenvolvimento científico e tecnológico no trabalho humano, né? Então, a inovação ela é essencial para o enfrentamento dos desafios e das necessidades que a humanidade tem, né? Desde que o mundo é mundo, né? Mas aqui falando principalmente no século XXI, quanto mais a gente avança também tecnologicamente, mais necessidades e desafios aparecem, né? Então, embora a inovação sempre tenha acompanhado o ser humano, na atualidade, a gente tem uma imensidão, por exemplo, de pessoas trabalhando em setores das grandes empresas, centros de pesquisas, universidades, na busca de ideias, de processos, de serviços e de produtos cada vez mais inovadores, né? A gente tem essa coisa de cada vez querer mais, algo ainda mais inovador. E isso é um exemplo que a gente vê claramente, por exemplo, nos nossos aparelhos de celular, né? Quem lembra aqui qual era o celular que vocês tinham no início do século XXI? Eu tinha um daquele tijolão lá, cheio de teclas, que hoje em dia a gente nem vê, nem encontra mais, né? E o quanto que esses aparelhos celulares já evoluíram até hoje, continuam evoluindo. Então, primeiro, o que que a gente pode entender por inovação, né? Inovação é justamente isso que a gente está discutindo, né? Quando a gente tem um determinado produto ou serviço e a gente precisa de uma melhoria dele para que ele corresponda mais às novas necessidades que a gente tem, né? Voltando a esse exemplo do celular, talvez seja o melhor exemplo possível. Hoje a gente vê que, por exemplo, um aparelho celular, o que a gente menos faz com ele são ligações, né? No aparelho celular, hoje em dia, a gente usa para infinitas coisas, né? Pagar contas, acessar a internet bank, fotografar. Tem muita gente que trabalha com fotografia com o aparelho do celular.
produção de vídeo, né? Tem gente que produzindo aí documentários com o aparelho de celular. Então, essa é uma inovação, né? É um aparelho que começou ali com um aparelho que realmente, no início do século XXI, a gente só usava para ligações e torpedos SMS, e hoje a gente tem aí um aparelho que corresponde a diversas necessidades da nossa vida, né? Então, e como que as inovações têm afetado as relações de trabalho nas áreas que a gente atua, né? Cada um de vocês aqui atua numa área diferente e, com certeza, as inovações, elas estão presentes ali de alguma maneira, né? Tem muitas empresas que usam aplicativos de celular para fazer determinados serviços, tem muitas empresas que usam softwares cada vez mais avançados, né? Por exemplo, principalmente quem trabalha com TI, com dados, né? Cada vez você tem softwares ali mais e mais avançados para trabalhar com isso. Os próprios computadores, né? Eles cada vez estão mais avançados, suas peças são cada vez melhores, né? Tem cada vez um foco maior nessa produtividade. Então, imagina, por exemplo, um dia na instituição que vocês trabalham que aconteça esses dois cenários aqui, né? Primeiro, se houvesse a ausência de uma tecnologia que vocês usam muito, ou, segundo, se surgisse uma nova tecnologia muito inovadora para o seu trabalho. Então faz essas duas reflexões para ver esse peso que isso tem, né? Por exemplo, uma empresa que precisa de um determinado software para trabalhar, né? Para todo mundo trabalhar, e naquele dia aquele software não funciona, cai na empresa toda e ninguém consegue usar. E muitas empresas você nem trabalha, né? O trabalho daquele dia nem avança, não vai para frente. Por exemplo, se em algum momento desse um problema aqui no Microsoft Teams, eu não daria aula para vocês na Uniaselv, porque a plataforma legítima de uso na Uniaselv para dar aula é o Microsoft Teams. Se ele travar em algum momento, parar de funcionar, eu não dou aula, ninguém assiste aula. Da mesma forma, imagina, por exemplo, se o próprio Microsoft Teams aqui tivesse uma nova versão extremamente inovadora, né? Não consigo nem imaginar, mas vamos pensar aqui uma nova atualização incrível, sensacional. Penso o quanto isso poderia deixar as nossas aulas muito mais interessantes, muito mais interativas, né? Mais dinâmicas, né? Então, isso serve para a gente fazer essa reflexão e ver o quanto que a tecnologia está presente e influencia muito o nosso trabalho cotidiano, né? Então, os impactos no desenvolvimento científico-tecnológico no trabalho humano, eles estão muito presos a esses três elementos: a inovação, a tecnologia e a chamada inovação social, né? Tem essa diferença. Inovação e inovação social. Qual é a diferença disso? Inovação, né, falando tecnologicamente, a gente pode falar como um exemplo desse do telefone, né? Dentro desse intervalo aí de 25 anos, a gente tem aí mudanças absurdas na tecnologia do telefone. E as inovações sociais são também as inovações que surgem com novas ideias, né? O tempo todo a gente tem aí ideias, o tempo todo a gente está pensando em coisas novas, o tempo todo a gente está envolvido aí com novos projetos. Isso é inovação social, ou seja, essa inovação que vem para mudar também as relações humanas, né? E a gente observa modelos de inovação social surgindo o tempo todo, né? Modelos às vezes até premiados. Hoje em dia tem premiações voltadas para o campo da inovação social. Se eu não me engano, tem uma premiação muito conhecida, eu estou tentando lembrar agora. Se eu não me engano, ela é do Grupo Itaú. Esse prêmio é um prêmio de inovação social. Se não me falha a memória é do Grupo Itaú, né? Que vira e mexe tem coisas ali extremamente interessantes, né? Pessoas que criam novas produtos de reciclagem, pessoas que criam mecanismos de hortas comunitárias em comunidades carentes, várias coisas desse tipo, né? Isso então é inovação social. E isso também
tem um impacto nesse desenvolvimento tecnológico e científico do trabalho humano, porque influi diretamente na nossa vida, né? A pessoa mora, por exemplo, numa comunidade carente, né? Às vezes uma comunidade que tem dificuldade para acesso de alimentos básicos e de repente consegue uma horta social gerida pela comunidade ali, isso vai trazer um impacto humano ali de conhecimento científico e também de produção ali naquele espaço, né? Então, aqui, retomando o Libânio Oliveira e o Tosh, eles vão dizer que a partir dessa terceira revolução industrial, no século XX, que se caracteriza pela produção de forma automática, autocontrolável, autoajustável, mediante processos informatizados, robotizados por meio de sistemas eletrônicos, as empresas buscam a máxima fluidez dos seus processos. E para isso, além das mudanças de gestão de trabalho, institui também mudanças no conteúdo de trabalho, exigindo então novas habilidades dos seus empregados, né? E com isso, cada vez mais se busca também no mercado de trabalho essas habilidades para que as pessoas correspondam a essas tecnologias, né? Então, aqui a gente está falando do uso, por exemplo, de tecnologias, como exemplo aqui do Microsoft Teams. Eu preciso, então, estar capacitado para usar essas tecnologias de videoconferência, né? Que estão cada vez mais presentes na nossa vida também, né? Inicialmente a gente começou com o Google Meet, um bom tempo só viu o Google Meet, depois surgem outras plataformas, né? O Zoom, o Jitsi, aqui o Microsoft Teams. Então é preciso que cada vez mais as pessoas estivessem capacitadas para usar essas tecnologias, assim como qualquer outra, né? Não adianta nada eu ter um aparelho smartphone sensacional, incrível, com uma alta tecnologia, se eu não conseguir usar esse aparelho smartphone para toda a potencialidade que ele pode trazer para mim, né? E isso a gente precisa desenvolver essas habilidades dentro de cada ramo de estudo. Então, por exemplo, uma pessoa é um fotógrafo, né? E ela quer fotografar não necessariamente com o celular, mas ela quer fotografar, por exemplo, com os modelos mais avançados de câmera hoje, que são as mirrorless, né? Como, por exemplo, da Canon, da Nikon. Então, ela precisa saber mexer com aquela tecnologia ali para produzir boas imagens. É, esses impactos também a gente vai ter aqui é, alguns pontos também negativos sobre isso, né? Primeiro é esse chamado gerenciamento by stress ou gerenciamento por pressão. Essa coisa de quando a gente pressiona os nossos trabalhadores, os funcionários, a, em pouco tempo ali, aprender tecnologias novas que às vezes são muito complexas, né? Às vezes exigem um tempo de dedicação de treinamento para você saber usar uma nova tecnologia, né? Por exemplo, uma pessoa que hoje for abrir, por exemplo, aquele programa que já é muito conhecido, muitas empresas usam, o Power BI. E ela abriu o Power BI sem nunca ter mexido naquilo, pouco provável que só ali olhando os botões, olhando as funções, ela vai aprender a usar o Power BI, né? Então é necessário um tempo de dedicação de treinamento para isso, né? Então, quando você fica nessa pressão de, olha, você precisa saber fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa aprender essa coisa nova, mas eu, enquanto gestor, não trago as ferramentas para que a pessoa aprenda, eu estou então fazendo um gerenciamento de trabalho by stress. Eu estou tentando ali pressionar a pessoa para ver se a pessoa aprende ali sozinha, né? Entra o conhecimento dentro da cabeça dela por força divina e a gente sabe que isso não acontece, né? As mudanças também na gestão de trabalho, né? Então, conforme você tem ali novas tecnologias surgindo, novas habilidades que são necessárias e tudo mais, e isso acaba gerando mudanças na gestão do trabalho. Porém, é importante que a mudança venha junto também com as ferramentas para que a pessoa consiga, né, entrar nesse ritmo de mudança. Olha, então a gente vai mudar o nosso sistema todo aqui na Uniaselv. A partir de amanhã, nenhum professor mais vai dar aula no Microsoft Teams, vai começar a dar aula no Google Meet. Ah, mas gerou toda essa mudança, eu não sei usar Google Meet, um exemplo, né? Eu não sei usar Google Meet, né? Então é preciso que essa mudança venha também com
um trabalho de formação para que a mudança aconteça de fato, né? E não fique só nas palavras. A terceirização também, né? A terceirização, ela é um grande problema, principalmente nesse momento, quando troca uma pessoa capacitada por uma pseudo-capacitada que está usando ali novas tecnologias, né? Usar novas tecnologias não significa necessariamente que a pessoa é apta para desenvolver qualquer função, né? Não adianta eu querer substituir, por exemplo, um médico e achar que eu vou colocar ali no chat GPT os sintomas do paciente, eu vou saber tratar ele, né? Então, essa questão da terceirização também é uma questão que precisa ser muito bem avaliada nessa questão do trabalho humano. E a questão também que o Dornelas traz do empreendedorismo. Empreendedorismo, que é esse termo que se refere ao envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias e de oportunidades. A perfeita implementação de ideias leva à criação de negócios de sucesso. Então, o empreendedorismo é uma saída encontrada por muitas pessoas para enfrentar esse mercado de trabalho atual, né, que muitas vezes é um mercado de trabalho desgastante. Então, o empreendedorismo ele tem crescido muito no Brasil, né? Isso daqui são dados da Firjan, né? A Firjan aponta que nos últimos anos muitas empreendedoras no Brasil, muitas pessoas têm adotado o sistema MEI para poder empreender, né? É, a Dávila, eles classificam esse tipo de inovação, então, em três tipos: as chamadas inovação incremental, a inovação semi-radical e a inovação radical. Aqui, essa tabela do lado vai ajudar a gente a entender um pouco, né? Vamos olhar aqui, então, para, no campo das colunas, as tecnologias e das linhas, as matrizes de inovação. Então, se eu tenho uma tecnologia nova e uma matriz de inovação também nova, eu posso ter aí, então, uma chamada inovação semi-radical ou radical, né? Semi-radical é aquela tecnologia que ela não é extremamente inovadora, não é uma coisa de outro mundo, mas ela traz ali um apoio, uma ajuda significativas no mercado de ou então, se eu tenho uma tecnologia nova, numa matriz de inovação nova também, eu posso ter uma tecnologia chamada radical, ou seja, aquela tecnologia que muda tudo do dia para a noite, né? Por exemplo, a gente pode pensar, pode usar como exemplo aqui o Pix, né? O Pix, quando ele surge, ele é uma tecnologia de pagamento bancário de inovação radical, né? Completamente diferente de todas as formas de pagamento que a gente tinha até então, né? Se a gente tem uma tecnologia semelhante à existente, numa matriz também semelhante à existente, a gente vai ter a tecnologia de inovação que a gente chama de incremental. Ela só vem então para incrementar, para dar um apoio para as tecnologias já existentes, né? E se a gente tem, então, uma tecnologia semelhante à existente numa matriz de inovação nova, a gente também vai ter uma tecnologia, então, semi-radical. Ela vai vir, vai dar um apoio significativo, vai ajudar bastante, mas não é uma mudança absurda na nossa estrutura de trabalho. E vamos aqui, então, para o sexto e último tema do nosso encontro de hoje, então, conectando soluções, sociedade, mercado e universidade. Então, tem todo um sistema organizado no nosso país com o objetivo de favorecer inovações que se concretizem. Então, nesse tema de aprendizagem aqui agora, a gente vai falar sobre isso, né? Compreender os caminhos que podem ser percorridos por vocês, futuros pesquisadores, né? Futuros inventores, talvez, também, para transformar, então, uma boa ideia em um novo jeito de fazer alguma coisa, um novo produto, uma nova ciência, uma nova tecnologia, enfim, né? Então, vamos lá. Como fazer para que o conhecimento gerado na universidade, nos centros de pesquisa, até as ruas e se transforme em produtos
ou processos que impactem diretamente o mercado, impactem diretamente a vida das pessoas, né? A gente entra na universidade, agrega um monte de novos conhecimentos, e depois como que a gente sai da universidade, então, vai para o mercado de trabalho, vai para a sociedade e bota isso em prática de alguma maneira. Tem como? Tem, claro, óbvio, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse sistema chamado Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? O SNCTI. Esse sistema, ele surge desde os anos 50 com a criação do CNPq e da CAPES, né? Então, o CNPq e CAPES aí são entidades bem antigas, né? E o Brasil ele vem organizando tanto a formação de pesquisadores e a criação e expansão de centros de produção de conhecimento e tecnologia. A gente tem diversos centros diferentes de produção de conhecimento e tecnologia no Brasil. Por exemplo, na área da saúde, a Fiocruz e o Butantan são centros de conhecimento e tecnologia em saúde, né? Em Campinas, a gente tem, que poucas pessoas sabem, um centro de aceleração de partículas para estudo de física, assim como o famoso CERN, que fica lá na Suíça. A gente tem um aqui no Brasil também, né? A gente tem hospitais que são considerados referências e também são centros de inovação e pesquisa em saúde. Então, a gente tem diversos centros diferentes. Algumas autarquias também fazem esse papel de centros de pesquisa e inovação. Por exemplo, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a FIPERJ, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que além de prestar atendimento de extensão rural para os pescadores artesanais, desenvolvem diversas pesquisas diferentes sobre a pesca artesanal no Brasil, sobre os peixes da região aqui do Rio de Janeiro, sobre o índice de balneabilidade dos corpos hídricos aqui na região. Então, é uma autarquia que também desempenha essa função de expansão de conhecimento e produção de conhecimento. Então, no SNS, né? É, tudo vai acontecer através de planos nacionais. O que que são esses planos nacionais? São as políticas públicas de desenvolvimento de tecnologias. Então, às vezes, a gente tem planos nacionais voltados para a expansão de pesquisas em saúde, às vezes, avanço de pesquisas tecnológicas. Então, esses planos nacionais, eles vão gerenciar, então, né? Como que funciona o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui o organograma dele para a gente entender um pouco melhor como ele funciona, né? Deixa eu pegar aqui a função laser aqui no. Tá aparecendo a bolinha aí para vocês, né? Da função laser, tá? Então tá. Então vamos lá. Primeiro, né? Aqui em relação aos serviços públicos, os poderes públicos, né? Qual é o papel de cada ente, então? Então, no poder executivo, né? Esse sistema ele está vinculado ao Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação e também alguns outros ministérios, como por exemplo o MEC. O MEC também tem participação nesse sistema, né? E as agências reguladoras, né? Obviamente, é, avanços de ciência e tudo mais, é preciso passar por agências reguladoras, e daí vai ter uma agência reguladora conforme qual é o ramo da ciência que está sendo trabalhado, né? Claro. E daí isso também passa pelas secretarias estaduais e municipais e também por esses dois outros órgãos aqui, o CONFAP e o CONSECT, né? O CONFAP, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de cabeça, deixa eu pegar aqui a minha anotação. CONFAP, ele é uma agência de desenvolvimento de aplicação de bolsas, então ele funciona como uma agência de financiamento também, e o CONSECT,
CONSECT, ele é o Conselho Nacional de Secretarias estaduais e municipais voltadas para ciência e inovação. Depois, no poder legislativo, tanto o Congresso como as Assembleias Nacionais fazem parte desse sistema, porque os planos nacionais precisam passar por aprovações aqui, né? E na sociedade civil a gente vai ter as diversas sociedades diferentes de produção de conhecimento científico, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Políticas Civis, né? O Conselho Nacional o CNI, se eu não me engano, é o Conselho Nacional o Conselho Nacional de Inovação, as centrais sindicais, então a sociedade aqui, de maneira geral, a sociedade civil participa dentro desse sistema através dessas diversas associações. Por exemplo, eu sou vinculado a uma associação, a Associação Brasileira de Antropologia, é uma associação também responsável por produção de conhecimento. Então, entra dentro desse organograma aqui, dentro da organização das sociedades civis, né? Daí a gente vai ter as diversas agências de fomento, como o CNPq, a CAPES, o FINEPES, o BNDES também é uma agência de fomento, o Embrapi, a FAP, né? Vão ter diversas agências de fomento. Tem as agências de fomento estaduais também, né? Por exemplo, em São Paulo, a FAPERJ, aliás, FAPERJ é daqui do Rio, né? Em São Paulo é a FAPESP, tem a FAPEMIG, enfim, né? Cada estado costuma ter a sua agência de fomento, a FAPES no Espírito Santo, enfim, né? E a gente vai ter, então, os operadores de ciência e tecnologia, ou seja, quem realmente, de fato, produz na ponta o conhecimento científico, né? E daí aqui, obviamente, a gente vai ter as universidades, né? As universidades são um espaço legítimo de construção, de produção de conhecimento científico, né? Esses institutos de pesquisa vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, como, por exemplo, que eu falei, né? Butantan, Fiocruz, né? Todas essas agências fazem parte. Os institutos federais estaduais de ciência e tecnologia, né? É, os institutos nacionais de ciência também, aqui nos institutos nacionais entra dentro do campo das universidades também os IFES, né? As incubadoras de empresas, e daí essas incubadoras existem tanto incubadoras que são públicas como privadas, os chamados parques tecnológicos. O que que são parques tecnológicos? Na verdade, na grande maioria dos parques tecnológicos são coordenados por universidades no Brasil, mas são espaços especializados em produção de novos conhecimentos científicos. Então, por exemplo, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, tem um parque tecnológico que é administrado pela Unesp, né? Mas é um parque tecnológico voltado principalmente para a produção de conhecimento científico e inovações tecnológicas. E as chamadas empresas inovadoras, né? Que aqui a gente pode botar aqui uma grande amplitude de empresas, né? A gente pode colocar aqui as startups, é, as empresas que saem dessas incubadoras. Hoje em dia, geralmente, quase todas as universidades têm as suas incubadoras de projetos também. Então, essas empresas que saem dessas incubadoras, né? E daí, nesses planos nacionais para ciência, tecnologia e inovação, a gente vai ter alguns planos que são muito importantes, que são os planos de propriedade intelectual e propriedade industrial. O que que é isso, né? A propriedade intelectual, ela é uma área do direito, um sub-ramo do chamado direito intelectual, que está fundamentado no reconhecimento e na proteção da propriedade inventada, ou seja, tudo que foi criado pela mente humana, tudo que foi criado por pesquisadores brasileiros, em forma de objeto, pode ser registrado e comercializado. Isso é importante, né? Pois essa propriedade, então, ela se torna um ativo de empresa, podendo, então, ser alugado ou vendido. Eu posso alugar minha ideia, posso vender minha ideia para uma empresa. Olha, registrei a patente aqui de uma ideia inovadora e estou aqui vendendo ela para quem quiser trabalhar ela, né? E a propriedade industrial é um ramo da propriedade intelectual
inclusive, é o que dá nome à lei que regulamenta esse tema, né? Lei da Propriedade Industrial, que traz aí, então, um conjunto de leis complementares que ajuda a dar toda a cobertura e o arcabouço jurídico para efetuar o registro de um invento. Então, qualquer nova invenção que surge no Brasil tem que passar pelos planos nacionais de propriedade intelectual e industrial, né? Então, eu inventei, sei lá, uma máquina nova para usar na cozinha, para facilitar a vida das pessoas e tudo mais. Eu preciso primeiro fazer o meu registro de propriedade intelectual para garantir que essa invenção é minha, né? Depois de registrado, se eu quiser vender para alguma empresa, eu posso vender sem problema nenhum, né? O registro é meu. Daí, lógico que daí eu passo a perder os direitos dele, né? E a propriedade industrial é o que vai garantir que eu possa depois, eu ou quem comprou minha ideia, vender, produzir e vender a minha invenção, a minha nova tecnologia, né? E por isso daqui, gente, por esses dois planos nacionais, passam tudo no Brasil, desde as coisas mais bobas que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto na cidade de vocês, de alguns anos para cá, que surgiu aquele, né, aquele pote, não sei o nome daquilo, que a gente coloca ali legumes e processa com a mão, né? Puxa aquela cordinha ali e processa ele com a mão. Aquilo surgiu tem poucos anos e já pipocou na indústria brasileira, tudo quanto é cidade tem. Eu tenho na minha casa. Para que aquilo ali pudesse chegar até minha casa, passou pela propriedade intelectual de quem pensou naquela coisa ali simples, né? E também para a propriedade industrial para depois que aquilo pudesse ser produzido em larga escala, como está sendo feito agora. Nos planos nacionais de ciência, tecnologia e inovação também, a gente vai ver, é um exemplo que pode ocorrer do registro de uma propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, o primeiro telefone inventado pelo Graham Bell, em 1872, ele passou por uma categoria de patentes de invenção, né? Na época, ele apresentou a sua ideia como um croquis, que depois foi demonstrada a funcionalidade, né, do objeto e todo mundo viu que realmente aquilo funcionava, né? E de uma forma amadora, ou depois o Graham Bell ele explicou que o que ele estava criando que era algo inédito, que poderia ser aplicado potencialmente, ser produzido em larga escala, né? Depois, com o passar do tempo e o avanço das tecnologias, o telefone ele então passa por diversas melhorias, então incorporando em cada instante uma nova função, um novo material, um novo invento, uma nova aplicabilidade nele podendo então gerar novos registros de propriedade intelectual. Então, isso é uma coisa muito interessante da propriedade intelectual, né? Dentro de uma coisa já criada, você pode criar coisas novas, né? Você pode criar novas invenções, novas inovações para colocar no produto. Então, por exemplo, um computador aqui ele já é criado, né? Já tem aí a patente dele e tal e tudo mais. Eu posso resolver inventar, né, isso nas leis brasileiras, um novo computador com novas tecnologias, com novas peças e tudo mais, e patentear como propriedade intelectual esse meu novo computador. E se for aprovado, eu posso vender esse novo computador sem problema nenhum. Ah, mas então o Daniel está roubando ali as ideias de quem inventou o computador. Não, eu estou criando uma inovação. Eu estou criando um novo produto melhorado do que esse que eu estou usando nesse momento aqui agora para dar essa aula. Então, isso também é uma possibilidade, e isso é o avanço da produção de conhecimento científico, né? A partir do momento que você começa a pegar coisas que a gente já tem na nossa casa, no nosso dia a dia, que a gente já usa normalmente, e que a gente cria ali em cima daquilo algo novo, revolucionário, muito interessante, muito, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo muito bobo, né, que eu estou olhando aqui no meu quarto. Por exemplo, se eu pegasse um espelho, uma coisa que já foi inventada, sei lá quem reconheceu a patente disso, enfim, né? E sei lá, eu inventar um espelho com uma nova forma de olhar o espelho, né? Uma nova forma de olhar para aquilo ali e criar uma maneira inovadora das pessoas olharem para o espelho.
eu posso fazer isso sem problema nenhum, né? Porque eu estou criando um produto melhorado a partir do meu conhecimento científico. Como que eu tiro a setinha agora? Não sei. Ah, tá. Achei. Então, isso entra na questão do chamado registro de invento, né? Que a gente tem também uma agência nacional responsável por isso, a INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, qualquer coisa nova que eu pensar, qualquer novo invento, eu tenho que registrar no INPI, né? Para que eu possa ter ali o registro de que, de fato, aquela nova inovação, aquele novo produto é meu, né? É uma autarquia federal responsável, então, pelo aperfeiçoamento de disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. E isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente já tem, né, num empreendimento nosso, às vezes, alguma coisa nova que a gente inventou ali para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho. E se a gente não faz esse registro no INPI, a qualquer momento alguém pode pegar aquela ideia e falar: essa ideia é minha, eu vou registrar ela. Então, por isso que é muito importante, sempre que a gente tem uma nova ideia de um novo produto, uma nova mercadoria, um novo serviço, alguma coisa assim desse tipo, a gente procurar o INPI, até mesmo para ter as orientações. Olha, eu estou trabalhando essa nova ideia aqui na minha empresa, e tudo mais, como eu registro isso, né? Para passar por esse processo. Aqui, só para vocês verem, esse é o site do INPI, né? E ele é dividido nessas categorias de produtos. Marcas, né? Então, marca também é o INPI que cria. Ah, eu criei uma empresa aqui, eu tenho a minha marca. Se você não registrar no INPI, a marca não é sua. Patentes, e daí aqui entra principalmente elementos da área da saúde, desenhos industriais. Isso também é importante ser registrado, né? Principalmente o pessoal aí da arquitetura, da engenharia, inovações geográficas, programas de computador. Então, criei um novo aplicativo para usar no meu celular, um aplicativo aí que os meus clientes vão usar. Registro no INPI, para ninguém pegar a sua ideia. Topografias e circuitos, contratos de tecnologia e serviços acadêmicos, né, aqui para o campo universitário. Então, eu pensei, sim, exatamente, Flávia, qualquer produto pode e deve ser registrado, justamente para ninguém pegar a sua ideia. Até mesmo como eu estou falando aqui, por exemplo, ideias acadêmicas. Por exemplo, eu criei um, um programa de extensão universitária na Uniaselv inovador, super interessante, né, que vai ser um sucesso na Uniaselv. Eu mesmo, como docente, eu posso ir lá e fazer esse registro, se a ideia é minha, né? Aí, se o Uniaselv quiser usar a minha ideia, usa. Se não, eu posso, por exemplo, vender minha ideia para outra empresa. Então, é importante sempre ter esse registro. Aqui no site do INPI, inclusive, tem lá toda a regra, como que, sim, empresas, nomes de empresas, tudo, tudo, Kathleen. Aí você entra lá no site do INPI, por exemplo, vem aqui nessa opção marcas, e daí ele vai explicar ali certinho como é que você registra o nome da sua empresa para dizer que ela é sua, tá? Nomes de marcas, se eu não me engano, tem uma outra instituição também que faz esse registro. Eu não me lembro agora qual é, né? Mas aqui no INPI eles meio que concentram tudo isso. E daí aqui é muito importante também a gente pensar esse papel da inovação dessas empresas, né, as chamadas incubadoras, aceleradoras ou as startups. O que são cada uma delas, né, para a gente pensar? As incubadoras são empresas que vão fazer como se fosse ali um trabalho de aperfeiçoamento da sua ideia. Então, você tem uma ideia de empresa, você pode procurar uma incubadora, né, seja pública ou seja privada. Geralmente, toda universidade tem uma incubadora, né, as universidades públicas. E daí
essa incubadora ela vai ser acompanhada geralmente por um docente ou por um técnico especializado que ele vai ajudar ali a potencializar a sua ideia para a sua ideia conseguir ir para o mercado e sobreviver ao mercado, né? Esse é basicamente o trabalho da incubadora. As aceleradoras é quando você já tem a sua ideia já está em prática no mercado de alguma forma, e a aceleradora vai potencializar a sua ideia no mercado. Geralmente, as aceleradoras têm um financiamento. Elas costumam ter um financiamento para a sua ideia no mercado, seja um produto ou seja uma empresa. Ah, então eu criei uma empresa júnior de advocacia. Vou colocar ali numa aceleradora ali da universidade que eu estudo para potencializar minha ideia. Ah, eu desenvolvi um produto aqui, um novo aplicativo inovador para academias que as pessoas vão usar muito e tudo mais. Vou colocar ali numa aceleradora, então, para potencializar essa ideia no mercado. E as startups são as empresas novas que iniciam com essas ideias. Então, são as empresas que geralmente já passaram por esse processo de incubação e aceleração de empresas, né? Então, a startup, ela vai ser empresa que vai trazer ali uma nova ideia. Ela vai trazer aquela nova ideia, vai botar no mercado e vai começar a botar em prática, né? Essas são as chamadas startups, né? Isso é a ideia de startup. Isso, Verônica, muito obrigado. Kenai, para registros de marcas, gente. Aí, ó, a Verônica matou aí a charada. Então, esse sistema, então, o SNCTI, como que é o funcionamento dele? Vamos voltar aqui de novo aqui para o laserzinho, então, né? Então, eu tenho aqui, né, primeiro, um problema a ser resolvido, né? Um problema que a gente pode dizer, talvez, um problema social ou tecnológico, né? Alguma necessidade que eu tenho, né? E daí eu vou, então, procurar uma instituição científica de tecnologia ou inovação para colocar isso em prática, né? Isso pode ser através do meu projeto de pesquisa, né, vinculado então aí com esse instituto, ou então através de uma proposta de produto. Se é vinculado com um projeto de pesquisa, como que eu vou fomentar então essa pesquisa? Posso buscar então uma fundação de apoio à pesquisa, a FAPERJ, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, né? Se é uma proposta de produto, eu posso procurar, então, uma linha de crédito bancária para botar esse produto em prática, ou investimentos privados. Eu posso buscar uma empresa daquele ramo, olha, estou com uma ideia nova desse produto aqui, eu preciso de um investimento para fazer ele sair do papel, e daí vocês vão ter aí, podem adquirir esse produto meu para vender e tudo mais. Então, eu vou procurar esses investidores, né? Depois desse ponto aqui, eu vou ter os meus resultados de pesquisa, né? Se é um projeto de pesquisa, ou então, se é um novo produto, eu vou ter o chamado protótipo, né? É a primeira versão do meu produto para testes, para ver se realmente o meu produto vai de fato funcionar, né? Se é um projeto de pesquisa, depois dos resultados da minha pesquisa, eu vou fazer o trabalho da divulgação dos meus resultados de pesquisa, né? A chamada divulgação científica dos meus resultados de pesquisa. Se é um produto, então, depois do protótipo, eu vou fazer o registro da propriedade intelectual. Deu certo a minha ideia, meu produto funcionou, agora é a hora, então, de ir lá para o INPI para fazer o registro da propriedade intelectual para falar, olha, esse produto novo aqui é meu, fui eu que criei ele, né? E depois a gente vai chegar ali no produto mesmo em si, né? E esse produto a gente pode depois levar ele para esse ambiente de desenvolvimento, que são as incubadoras, os centros de inovação, né? Eu vou levar esse produto aqui e vou fazer esse produto ser conhecido no mercado, vou fazer esse produto ser querido pelas empresas que trabalham nessa área. Vão olhar esse produto e falar: caramba, o Daniel desenvolveu realmente um produto incrível, então eu vou aqui. Vamos incubar aqui esse produto e vamos fazer com que as empresas saibam dele. E depois eu vou ter, então, meu produto final, que é quando o meu produto, então, vai chegar no mercado. De fato, as empresas vão desenvolver o meu produto, as pessoas vão comprar o meu produto. Então, é assim que funciona esse sistema do NNCTI no Brasil, tá?
Gente, com isso aqui encerramos o nosso segundo encontro, né? É, Paulo está falando aqui que uma vez ele fez uma palmilha feita com palha de arroz e foi patenteado no projeto de inovação ecológica, porém não lancei no mercado. Que pena, Paulo, porque realmente é uma ideia inovadora mesmo, a sua ideia, né? Mas ela já foi patenteada e por que que você não conseguiu levar ela para o mercado, então, se ela foi patenteada? Gente, dúvidas? Alguém tem dúvidas aí do conteúdo da matéria de hoje? Tem alguns minutinhos aí ainda para a gente tirar algumas dúvidas. Enquanto o pessoal, enquanto o pessoal coloca dúvidas aqui no chat, você quer dar os recados finais, ô Rafael? Sim, é muito boa a aula, conteúdo muito interessante, né? Com bastante é, parte técnica aí disponível, né, para os alunos. Alguns alunos até perguntaram, vai ficar gravado sim, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão poder acessar depois esse conteúdo é exclusivo que o professor deixou aqui na sala de aula. Se você tem alguma pergunta, como o professor disse agora há pouco, ainda dá tempo de você fazer aqui, mas caso você já queira colocar o código de saída é o número 246, tá? 246 lá no seu app, e você lembre de depois preencher ali, que é gerado automaticamente, tá? Uma enquete. Antigamente a gente colocava enquete aqui, agora é gerado automaticamente por lá. Gente, outra informação importante, enquanto a gente está finalizando a aula, é em relação às avaliações, tá? O professor, tanto eu como o professor já mencionamos no começo da aula sobre a importância de você se engajar na trilha de aprendizagem antes de você acessar a próxima aula, por exemplo, para você chegar já com o conteúdo ali em dia, já sabendo do que se trata o assunto da unidade que vai ser percorrida. Agora, o prazo de avaliação já tem uma avaliação em aberto, então não deixe começar a segunda avaliação para você abrir a segunda avaliação para você fazer a primeira. Você já pode ir fazendo a primeira, inclusive vou até copiar aqui para vocês e vou colocar aqui no chat para vocês lembrarem aqui as datas aqui que nós temos aqui das nossas atividades, tá? Você está finalizando aqui. Então, só uma parte, tá? Não tem todo o cronograma. Você também tem disponível isso daqui no Leo PP, no Ava de vocês, tá? Você pode clicar aí nessa imagem, você vai ver que desde o dia 21/7 já está aberto o agendamento da prova, tá? Primeiro encontro foi semana passada, dia 25/7. Segundo encontro é hoje, tá? Dia 1/8. Mas ali você pode ver entre o primeiro e o segundo encontro que nós temos ali um período para responder a avaliação 1, tá? Então, produção do conhecimento científico, tecnologia de emergência, avaliação individual. Então, desde dia 28/7, alguns dias atrás, já está disponível essa avaliação. Então é tempo de você o quê? Ainda não viu a trilha de aprendizagem? Dê uma revisada, veja os vídeos, veja, dê uma olhada no e-book, no livro, em PDF, e faça já a sua avaliação, tá? Para que você não perca o prazo, que é até que dia? Até o dia 11/8, tá? Porque logo depois, no meio desse caminho, dia 4/8, já abre a segunda avaliação, tá bom? Para que você não acumule aí conteúdo, tá? E o código, o pessoal está perguntando aqui, quem não pegou o primeiro código é o 959 e o segundo código é o 246. Pessoal, mais algum? Ó, o aluno lembrou aqui, ó, laboratório. Laboratório também tem laboratório para fazer, para vocês enriquecerem aí o conhecimento, tá? Agregar aí pontuação para vocês e também na área profissional de vocês também, tá?
Professor, você tem mais algum recado para passar? Mais algo em relação à aula, já que não temos mais nenhuma pergunta até o momento? Não, gente, só lembrando então, né, como eu falei no início, a nossa próxima aula, o terceiro encontro, corresponde à terceira unidade da trilha de aprendizagem, né, que daí já é a unidade final mesmo, né, da trilha de aprendizagem. Então, importante que todo mundo faça a leitura completa da trilha de aprendizagem para a próxima aula, né? E também, né, como o Rafael falou, para estar preparado aí para as provas. Já tem prova disponível lá, já tem coisa para fazer no AVA, tá, gente? Então, não deixe de fazer a leitura da trilha, então, no nosso próximo encontro. Bom, gente, no mais, então, é isso. Então, um ótimo fim de semana para todo mundo aí. Sextou agora, né? Dar uma descansada na cabeça no fim de semana e a gente se vê então semana que vem, tá? Obrigadão, Rafael. A gente se fala então sexta-feira que vem. Isso Até a todos, mais, gente. pessoal. Boa Uma boa noite. noite a todos. Pessoal que tem todo o grupo de WhatsApp, ó,